Olá pessoal, começando mais um podcast DRD Família! Estamos começando o nosso segundo podcast. Para quem não nos conhece, eu me chamo Douglas. Eu me chamo Rafaela. E eu sou o Daniel. Então, hoje nosso segundo episódio, né, vamos dizer assim, nós vamos falar como que a gente se conheceu, como que aconteceu a nossa família, como que eu conheci a Rafa, como que a gente pretendeu ter o Daniel, e a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Já chega deixando o dedinho no like, compartilha com os amigos, com os irmãos, e a gente vai contar um pouquinho de como foi o nosso relacionamento. Tá bom, galera? Quer começar, Rafa? Olá pessoal, aqui é a Rafaela. Então mais uma vez aqui com enorme prazer falando com vocês. E hoje a gente veio trazer um pouquinho da história da nossa família para vocês, para que vocês possam estar conhecendo mais um pouquinho da gente, da nossa história. Não é, Douglas? Com certeza. Então, pessoal, a gente vai resumir aqui, tá? Porque se a gente fosse contar a nossa história mesmo, acho que daria um livro. Porque a gente já passou por muita coisa junto, né? São 21 anos. 21 anos juntos, gente. A gente começou bem Novinho, começamos novinhos, A né? gente vai fazer um podcast assim, resumido, É. para vocês pegarem visão mais ou menos como é que foi esse acontecimento, como que a gente se conheceu, Verdade. como que aconteceu as coisas, e eu espero que vocês gostem e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom, galera? Isso aí. E o Daniel tá animado, Daniel, pra saber? Muito. Pra saber como que a gente pretendeu ter você, como foi. Claro, né? Então, pessoal, resumidamente, aqui contando um pouco da nossa história, tudo começou quando nós éramos crianças, é isso mesmo. Ainda era bem Nós éramos pequenininho. crianças, mas calma, tá? Não teve nada de namoro, nada não. Foi aquela coisinha de criança, aquele namorozinho sem maldade. A gente se conheceu a primeira vez na igreja, porque a gente participava, na verdade a gente participa ainda da paróquia da igreja aqui, de onde a gente mora. E aí, né, na igreja, toda época tinha uma festa junina da paróquia. E aí eu participava do coral da igreja, ele também participava, só que ele tocava o instrumento. Era da banda. Isso, e eu sempre cantei, né? Como no primeiro vídeo aqui, pra quem não viu, eu falei um pouquinho que eu trabalho com música também. Quem não viu, já segue lá no nosso canal e vê o outro episódio que vai ficar por dentro, vai ser legal, vocês vão acompanhar melhor. Então, assim, voltando, a gente se conheceu na igreja, então, assim, aquela coisa bem, assim, sem maldade alguma, bem espontânea. Tô lembrando aqui, ela falando dessa parte aí, foi assim, a gente tinha uma amiga em comum, não vou falar o nome da pessoa aqui, mas eu vou até deixar um beijo pra ela, se ela lembrar quem é. Ela foi o nosso cupido. Ela que fez eu inicialmente se apaixonar quando a gente era criança, né? E a gente até deu um selinhozinho assim na igreja, foi uma coisa assim, bem infantil, mas foi legal. Aí você conta o que eu fiz aquele lance. Então, gente, aí teve a festa junina da igreja. E nessa festa junina, como a gente sabe que é típico das festas juninas, teve o Correio do Amor. E aí ele me presenteou com o Correio do Amor. E eu fiquei muito tímida, né? Porque eu nunca tinha namorado e tudo mais. E foi aí que a gente se encontrou atrás do palanque e demos um beijinho. Mas aquela coisa de criança, Sabe o que eu tô lembrando aqui também, na época? Foi assim, eu tava... Meu pai tinha me dado um trocadinho, eu não trabalhava ainda, era criança, né? Aí meu pai foi e me deu um trocadinho. Aí assim, pra poder comprar um lanche, comprar um salgadinho, alguma coisa desse tipo, um refrigerante, alguma coisa que eu quisesse comprar naquela época. Aí eu passei, antigamente tinha muito daquelas barraquinhas, tipo de feira, né? Botava assim um toldozinho, uma estrutura, o cara botava a bancada e colocava o que ele trabalhava. Aí nessas barraquinhas tinha um pessoal que fazia cordão. Tu lembra disso? Verdade. O pessoal fazia aqueles cordãozinhos assim com nome. Era uma madeirinha, né? Era uma madeirinha. Pessoal, tinha um de alumínio também. Foi de alumínio. Gravava a inicial, acho. Inicial ou o nome. Ou o nome, Acho que eu gravei foi o nome. Foi o nome, você colocou Douglas e Rafael. E coloquei o nosso nome lá. Sempre foi um homem romântico, apaixonado. Aí... Vai, quanto? Então, gente, aí ele me presenteou com esse cordão gravado com o nosso nome. E aí a gente se encontrou atrás do palanque e demos esse selinho, né? Coisa de criança, mas aí eu já fiquei toda tímida, saí de perto logo. E a minha mãe, na época, como obviamente a gente não tinha idade pra isso, pra namorar, então a minha mãe cortou logo, olha, vocês não têm idade, a gente se afastou.
né? E aí foi passando um tempo, ao longo dos anos foram se passando, e a gente voltou a se reencontrar, nós já éramos adolescentes, entendeu? Eu tinha 16 anos. E eu tinha 14 anos. 14. Criança ainda também, mas um pouco mais maduro. Mas aí já tinha, né, mais uma... E a gente voltou a se reencontrar, porque ele visitava muito a escola que eu estudava, na hora do recreio com os amigos dele de uma outra escola. A gente voltou a se reencontrar lá e começamos a conversar. E aí começou a reacender aquela chamazinha, né, de quando a gente era criança. E aí ele começou a me acompanhar, começou a me levar em casa quando saía da escola. Aquela coisa que todo romance quando tá iniciando, né? E ele querendo ser cavalheiro, né, me levando em casa. E aí eu lembro que eu tava ensaiando na igreja também, ele me levava na igreja. E aí nessas, assim, a gente começou a se envolver novamente. Aí a gente começou a se gostar de novo. E a gente pensou em namorar, entendeu? Só que aí eu tinha muito medo, porque a minha mãe sempre falava assim, ó, você só vai namorar depois dos 20 anos. Minha mãe era muito assim. Era só de casa pra igreja e tal. Só que a mãe e pai falam isso, mas na prática não é o que acontece, né? Quando a pessoa encontra um rapaz legal, que vê que é uma pessoa de família, que vale a pena investir. Eu sou do bem. Claro que você não vai deixar a sua filha se envolver com qualquer pessoa, né? Claro, que hoje eu sou mãe, eu tenho o Daniel, e mais pra frente, quando ele chegar na parte de namorar, eu vou querer saber com qual menina que ele tá se envolvendo, a índole da pessoa, a família. Isso daí é de praxe, né? De toda a família. Muito importante. É muito importante. Então foi isso, gente. Então a gente... lembrando que a gente não recomenda fazer esse tipo de situação, porque é interessante, desde o início, né, para a criançada que está assistindo aí, os adolescentes, é você focar primeiro nos seus estudos, isso aí. fazer uma faculdade, pensar bem no futuro. Porque você, quando começa a ficar adulto, você vai ter mais responsabilidade. E essas responsabilidades, se você não estiver preparado para o que tem que vir para o mundo na frente, você vai passar muita dificuldade. Verdade. Então, se prepara bem, estuda bastante, faz uma faculdade. Se você acha que aquela faculdade ainda não vai te deixar bem no mercado, faz mais uma, estuda bem, porque é essencial, o seu futuro vai ser garantido com certeza. Isso é a experiência de vida que a gente já viveu há mais desses 20 anos juntos que a gente tem de vivência. Isso. Tá bom? E assim, gente, frisando aqui pra vocês, deixando bem claro que o nosso filho sabe da nossa história, mas como o Douglas falou, a gente sempre procura deixar claro pra ele que não é porque a gente casou cedo, porque a gente se juntou cedo, a gente começou a namorar e se envolveu. E aí naquela época eu resolvi morar com ele, minha mãe não aceitava no início, mas depois foi aceitando. Não foi bem assim, logo no início não. Passamos assim, um período namorando. Mas foi assim, recente pela idade que eu tô falando. Sim, a gente né? foi bem novo. Por conta que nós éramos novos ainda. Mas graças a Deus a gente teve uma família que amparou a gente, né? Então assim, foi, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco mais fácil, porque a gente teve um amparo, né? A gente teve esse suporte, esse apoio. E a gente deixa bem claro pro Daniel que não é porque a gente fez as coisas antecipadamente que ele tem que fazer também. Pelo contrário, a gente sempre fala com ele, filho, estuda. A gente, como pobre, a gente faz de tudo para dar o melhor para ele ter um ensino de qualidade, para ele poder ser alguém na vida, sabe? Com certeza. A gente sempre frisa ele. O sonho dele é ser jogador. Mas, além de ser jogador, a gente fala, mas tem que estudar. Tem que estudar, você tem que terminar seus estudos, entendeu? Então a gente sempre procura... Não é porque vai ser jogador que não vai deixar de estudar, entendeu? Com certeza. Tem que ser inteligente, até porque futuramente, se ele conseguir ser jogador de futebol, a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é muito curta. No máximo aí, jogador em alto nível, dos 32, 33 anos de idade, assim, já está começando a pensar em aposentadoria. Então a gente recomenda que ele estuda, porque se ele realmente virar jogador de futebol, ele tem que ter a capacidade mental para poder decidir o que vai ser depois desse período, entendeu? Caso ele consiga fazer, se Deus quiser, né? Papai do céu está olhando pela gente, ele vai virar assim, eu torço muito por isso. Jesus. Então, gente, voltando lá na nossa história, que eu tô falando, a gente está resumindo aqui. Porque se for parar para contar, como eu falei no início, dá um livro. É verdade. A gente já passou por muita coisa, a gente tem história para contar. Por mais que a gente esteja se relacionado muito novo, mas a gente passou por muita coisa junto. Claro que o relacionamento não foi só um mar de rosas a vida toda. Até porque a gente sabe que isso é natural de todo casal. Todo casal passa por crises, por idas e vindas. E hoje a gente enxerga que tudo que a gente passou foi para amadurecimento, né, da gente. Com certeza. Então hoje em dia a gente enxerga a vida de uma outra forma.
A gente sabe que as coisas não são fáceis do jeito que a gente achava quando era mais novo, né? Então hoje em dia a gente sabe dialogar mais, é mais parceiro. Hoje em dia a gente é outra coisa, né? A gente brigava por futilidade quando a gente era mais novo, sabe? Qualquer coisinha já brigava. Hoje a gente já tem aquele amadurecimento de sentar, conversar, tentar se resolver com diálogo, que eu acho que isso é importante para todo casal, porque o diálogo é primordial, né? Para se entender. E é isso, então a gente, né, namorou, eu comecei com 14. Começamos a namorar, eu tinha 16, ela tinha 14. E graças a Deus deu certo, a gente continuou, e assim, depois de um tempo, a gente namorando, aí a gente conversou e resolveu que a gente se gostava muito, e aí ele falou, ele já estava trabalhando, vida, né? Ele começou o primeiro emprego dele. Não, eu já trabalhava fazendo alguns bicos, né, em restaurante, vendia alguma coisa na rua e tal. E depois eu tava para terminar os estudos e apareceu uma proposta de um amigo do meu pai para poder trabalhar numa oficina mecânica, né, automotiva. E lá era um auto center, fazia de tudo, desde lanternagem de pintura, elétrica, mecânica, geral, fazia tudo lá. Aí eu fui para lá para trabalhar na autopeça e também para ser ajudante lá dos mecânicos, né, dos profissionais que estavam lá. Aí aprendi bastante coisa lá, né, e nesse período que a gente começou a ter uma intenção melhor de querer morar junto, né, a gente não tinha condição de fazer casamento, né, era bem pobre, bem humilde mesmo, de verdade, a gente era bem humilde. Aí a gente resolveu morar junto, só que na época não tinha como pagar aluguel nem nada, gente, era coisa difícil mesmo. Aí ela veio morar aqui na casa dos meus pais primeiro, né, um período, de tanto ela dormir aqui em casa, meus pais nem ligaram, parecia que já era filha mesmo. E aí foi assim, a minha avó tem 2 casas, né? Na verdade são 3 no mesmo quintal, e ela falou, ó, filho, em vez de você ficar morando aí junto com seus pais, no quarto, isso aí não é legal. Vamos tentar fazer um negócio diferente. Eu vou emprestar a casa para vocês lá, vocês vão trabalhando, vai amadurecendo essa ideia de casamento, ver se é isso mesmo que vocês querem. E se for isso realmente que vocês querem, é só trabalhar, comprar um terreno, comprar uma casa, fazer acontecer realmente de fato o que a gente estava necessitando naquele momento ali. Isso era o que a gente queria, né? Isso. E daí a gente foi para casa da minha avó, a gente morou uns 3 anos? 3 anos. Mais ou menos uns 3 anos lá, foi muito bom. Assim, a dificuldade era muito grande, porque eu não tinha um salário alto. O salário mínimo, e para quem é pobre aí que está assistindo vai entender muito bem do que eu estou falando. Lógico que a gente ainda não tinha o Daniel, né? E a gente sempre pensando, pô, a gente tem que guardar um dinheiro, tem que fazer um negócio para poder fazer nosso espacinho lá, né? Nossa casa, nosso lar. Aí, cara, olha como é que é Deus, né? Trabalhando na nossa vida. Eu saí de lá de Búzios e fui para São Cristóvão, nesse emprego novo que eu tô trabalhando lá até hoje. Já são 18 anos que eu tô lá. E eu tinha trabalhado lá e pedi para poder fazer um acordo para a gente poder tentar abrir o nosso negócio. Nesse estalo aí, né, de tentar abrir o negócio, que deu mais vontade ainda de a gente querer fazer a nossa casa. Só que a gente brigou na época, a gente ficou um brigado com o outro, aí pediu para dar um tempinho, foi coisa assim, acho que de uns 2 meses. Uns 2 meses assim a gente ficou afastado, porque é muito difícil, gente. Eu admiro muito quem é casal que trabalha junto no mesmo lugar, principalmente se o comércio. É muito complicado, porque são 2 pessoas pensando diferentes, os 2 querendo ser dono do negócio. Eu admiro muito quem consegue ter esse entendimento de empresário junto, que é muito complicado, muito difícil. E infelizmente a gente não conseguiu naquela época, a gente brigou, e quando a gente voltou mais amoroso um com o outro, com mais objetivos, né? A gente já não estava mais morando junto lá em São Cristóvão.
e a gente voltou a morar no meu pai. É, a gente voltou pra casa dos seus pais. Isso, voltamos a morar na casa dos meus pais. Minha avó já tinha alugado a casa, né? Porque a gente tinha separado, a gente trouxe as coisas um para cada lado e tal. E foi assim, um pouquinho depois que que você engravidou do Daniel. Não, a gente voltou pra casa dos pais dele. Ainda ficamos um bom tempo morando lá. E aí, nesse tempo também, o que eu falo, gente? Todo casal, ainda mais a gente que se envolveu muito novo. Desculpa aí, gente. Vou pegar um pano aqui. Vai Ainda falar. mais a gente que se envolveu muito novo, né? Então, assim, isso é normal ter crises, né, no relacionamento. Ainda mais porque a gente não tinha maturidade, a gente não sabia muito bem como que as coisas funcionavam, né? Entre casal. E aí, no começo, a gente batia muito de frente, se desentendia, mas coisa normal, né? De todo casal que começa cedo a vida. E aí, nessa ida e vinda, a gente teve um segundo desentendimento. Que aí eu resolvi que eu iria sair da casa dos pais dele e fui pra casa da minha mãe. Eu voltei pra casa da minha mãe. Verdade. Voltei pra casa da minha mãe. Aí nisso, a gente ficou um tempinho também separado, mas assim, a gente separava de ficar pouco tempo. A gente não conseguia ficar muito tempo longe do outro, não. E aí depois passou um mês e pouquinho, a gente voltou a conversar. Só que dessa vez que a gente voltou, a gente não voltou pra cá, pra casa dos pais dele. Já o Douglas foi pra lá. A gente ficou um tempo lá no quarto, lá na casa da minha mãe. Minha mãe tinha um quartinho lá, a gente ficou lá, cedeu pra gente, a gente ficou lá. E aí nesse tempo que ele foi pra lá, já tinha passado um bom tempo, eu já tava com 24 para 25 anos, ele também já tava com 20 e poucos anos. E aí a gente trabalhando, sempre juntando dinheirinho pra conseguir construir alguma coisa. Que nada era fácil, né? E aí nesse meio tempo eu engravidei. E sendo que na fase que eu engravidei, os pais dele já estavam com um projeto aqui de construir em cima da casa deles, porque ele também tem um irmão que já tem uma família também, tem 2 filhos. E aí a mãe dele já queria, Na época só tinha uma. Agora ela tem 2 e também já estava no projeto deles, de fazer 2 casas em cima. E esse é o que o Douglas falou, Deus faz tudo assim, perfeito. Quando a gente achou que eu engravidei, que tudo ia dar errado, foi a época que deu mais certo na nossa vida as coisas. Parece que Deus assim deu um estralo na gente, não, eu vou dar uma responsabilidade para eles. Essa não. Eu tenho certeza absoluta que Deus abençoa muito, muito, muito grandiosamente quem tem fé, quem acredita em Deus. Verdade. Abençoa muito mesmo. Você aí que acha que é ateu, você não conhece o poder de Deus, não. Eu falo isso porque na época a gente não tinha nada. Papai do céu abençoou os meus pais, abençoou o meu irmão, me abençoou pra gente conseguir fazer tudo junto. A família, em geral, se reuniu, cada um pouquinho para poder fazer um pouquinho. Entendeu? E eu na época não tinha muito tempo, mas o meu irmão ajudou pra caramba. A gente já tava dinheiro, ele também, meu pai, direto, todo mundo junto. E deu certo, graças a Deus. Quando o Daniel tava pra nascer, a gente já tinha um cantinho para poder morar. A casa já estava pronta. Já tinha. Foi uma vitória. A casa já estava pronta. E eu preocupada, os meses iam passando, a barriga ia crescendo, e eu naquela apreensão, o Daniel vai nascer e a gente ainda não tem nossa casa. Aí ele falava, calma, tudo vai acontecer na hora certa. Só confiar em Deus que Ele não vai desamparar a gente. E como eu falei antes, né, a gente sempre teve o suporte da nossa família, tanto da minha quanto da dele. Cara, a gente teve ajuda de pessoas. De tudo que é... Eu falo assim, para quem não acredita em Deus, eu falo isso. Deus colocou tanta gente na nossa vida querendo ajudar. Era primo dando suporte, era amigos. A madrinha do Daniel na época, os padrinhos no geral, né, antes dele nascer, ajudaram pra caramba. Verdade. A minha prima, cara, foi muita gente foi mesmo mandando coisa pra poder ajudar. Quando o Daniel tava pra nascer, aí a gente conseguiu finalizar a casa. Aí tinha a segunda etapa, né? Móveis e enxoval do bebê, né? Enxoval do neném. Nosso neném de 10 anos hoje. E faltava pôr os móveis. Não tinha cama, não tinha geladeira, não tinha nada, cara. Quem tá contando aqui a nossa experiência de vida, que foi muito interessante, né? A gente achava que o pouquinho de dinheiro que a gente tinha juntado ia dar pra poder fazer a casa. Não foi bem assim, não. Entendeu?
quando a gente conseguiu finalizar a casa, ainda faltava muita coisa para fazer ainda, mas já tinha como morar dentro, vamos dizer assim, né? E Papai do Céu ajudou pra caramba, cara. E assim, gente, foi uma conquista enorme pra gente, né? Porque você olhar pra trás e você ver tudo aquilo que você passou e você achava que você nunca ia ter o seu cantinho, que Deus, sabe, que as coisas não iriam acontecer. Aí do nada, seu filho nasce, você chega dentro da sua casa com seu filho no braço e daqui passa um mês, 2 meses, você vê que tá tudo já no seu devido lugar. Claro que não foram as coisas mais luxuosas do mundo, aqueles móveis modernos e tal, mas era o que a gente podia comprar naquele momento. Mas pra gente já era pra gente, a gente estava dentro da nossa mansão ali. Era uma mansão pra gente. Com muita humildade. Muita era uma humildade. conquista. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente se mudou, a gente ficou acho que quase 2 semanas sem querer sair de casa. Assim, passear, sabe? A gente só ficava curtindo a casa ali. Tudo que a gente ia fazer era dentro da casa. Ficava namorando. Eu sei que é o sonho de muita gente, tá? Ter o cantinho pra morar. Muita gente que não tem condições, não teve ajuda. Mas eu falo pra você, não perca a fé. Cara, a fé, ela move montanhas. Você tem que acreditar. Sem dúvida. E não ficar parado, né? Correr atrás, o Papai do Céu vai te abençoar com certeza. Pode ter certeza disso. E aí, galera, vamos incluir o Danielzinho na história também, que ele tá quietinho até agora aqui, só ouvindo, né, filho? Então, aí o Danielzinho nasceu e foi crescendo, e graças a Deus, crescendo com muita saúde. Sempre Deus abençoou a gente com um menino muito bom. Não é porque é nosso filho, não, mas ele é uma criança. Todo dia eu agradeço a Deus pelo filho que Deus nos deu. Porque ele é um menino muito bom, tem um coração muito bom. Ele é uma criança obediente, tem a parte elevada dele, tem, mas isso aí é normal de toda criança. Mas não é aquela criança que fica debatendo, sabe? Quando eu e o pai dele chamam a atenção de alguma coisa, ele respeita, sabe? Ele sabe que é pro bem dele. É um menino estudioso, sabe? Tudo que a gente se propõe para ele entende. Então, assim, graças a Deus, Deus abençoou a gente com um filho maravilhoso. Não poderia ter dado um filho melhor pra gente. E assim, a gente até hoje. Verdadeira bênção, né? Eu acredito que ele também tem um sentimento assim. Vou até deixar agora esse espaço para ele aqui, para ele poder estar falando um pouquinho O que você acha da do família, papai e da mamãe, o que ele acha da mamãe e do papai, se ele é feliz, para ele poder passar um pouquinho para vocês. E aí, filho, passa pra galera lá. Gente, Você sente? Eu sou muito feliz, né? Desde quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe nunca deixou nada de faltar em casa pra mim, pra eu comer, pra eu me divertir. Quanto mais pra eu ver televisão, que eu gosto de assistir muito filme e série, gente. E meu pai sempre pagou pra mim a Netflix, que eu amo. Então sempre eu tô assistindo um filme e tal. Então, um videogamezinho. Um videogame, eu amo jogar. A gente colocou ele na escola de futebol que ele ama. Vai falando. Mas o quê? Aí eu também botou eu na escolinha. Então, Passeio, assim, passeio, quando eu quero passear, eles me levam pra passear. Então, é uma coisa muito legal. Meus pais sempre, né, levaram a alguns lugares que eu queria, ou então me deram a comida que eu queria também. Porque, né? gente, o Danielzinho puxou a mamãe, tá? A gente gosta de comer. E a gente gosta de comer besteira, né, Daniel? Um docinho tão... Nossa Um Senhora. hambúrguer, uma pizza, mas eu tento me policiar, que eu sei que eu tenho que dar, né, o exemplo pra ele, como criança. Mas final de semana aqui em casa, eu vou mentir pra vocês não, final de semana é de lei um lanchezinho aqui, que a gente gosta muito. Mas é isso, gente, é batalhando, né? Em relação à situação do Daniel, né, eu não poderia deixar de agradecer muito também a minha sogra, né? Que ela sempre dá o apoio. Eu lembro que a Rafaela, quando o Danielzinho nasceu, ela foi trabalhar, porque as coisas eram mais difíceis, né? Ela foi trabalhar e minha sogra cuidava muito bem dele, assim, pô, pessoa maravilhosa. Então, minha mãe deu um suporte o muito apoio grande. que ela deu ali quando o Daniel era miudinho, né? Até hoje ele agora que ele tá ficando um pouquinho maior, ele tá um pouquinho distante da avó dele. Porque criança faz gente, isso a mesmo. gente sabe assim, principalmente eu como mulher, e a gente ter o apoio da nossa mãe, né, nesses primeiros momentos do bebê é muito importante. Até porque eu era mãe de primeira viagem, não entendia. É verdade. Não sabia cuidar de um bebê. Então a minha mãe naquele momento fez toda a diferença. Ela me deu suporte, ela me ensinou como é que cuidava, várias coisas.
Então hoje em dia também, se eu sou uma boa mãe, eu também agradeço a ela, porque ela também me ensinou muita coisa. Minha sogra também, que Deus a tem, que hoje ela não está aqui com a gente, mas ela também Ajudou muito. me ajudou em várias coisas também, me mostrou várias coisas. Minha mãe era muito preocupada com a gente, né, no geral, não só com o Danielzinho, mas sempre A família, né? ia lá em casa, lá perguntava se estava precisando de alguma coisa, se a gente estava doente, se queria algum remédio. Ela sempre foi muito preocupada nesse lance aí. E meu pai também, apoio moral, falar, pai, preciso comprar tal coisa. Tem como eu emprestar o cartão aí, vou te pagar. Ah, pai, pô, hoje eu não tenho dinheiro direito para poder pagar uma conta de luz. Pô, me ajuda aí, ele ia lá, pagava, não tinha problema nenhum, entendeu? Então, assim... O apoio da família, né? A gente que é pobre, né, mais humilde, a gente passa por muitas coisas, né? Que é mais difícil para quem tá vivendo assim, né, na humildade. Sim. Agradeço a Deus por isso, tá? Porque se um dia ele abençoar a gente, né, da gente ficar rico, ou tiver numa condição de vida melhor do que a dos outros, eu tenho certeza absoluta que a gente não vai desfazer de ninguém, pelo contrário. Vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente, porque do jeito que a gente é pobre, quando passa uma pessoa humilde trabalhando, pô, esse pessoal que vende amendoim, que vende bombom, que vende água, a gente está sempre ajudando, cara. Então acho que é uma coisa simples, singela, mas a gente está abençoando uma família, cara. Verdade. E para quem é da igreja aí, que acha que o dízimo é só pegar 10% lá do seu salário e dar para a igreja, o dízimo também é esses detalhes, cara. Que você ajudando um pai, uma mãe de família, Sim. você vai ser abençoado. Então a gente tudo agradece que a a gente Deus. faz de coração, Deus dá em dobro, né, pra gente. Pode falar. Exportando. E é isso, gente. Então, assim, a gente, graças a Deus, só tem que agradecer a Deus mesmo por Ele ter nos honrado até aqui nessa caminhada e vai continuar nos abençoando, graças a Deus. E como a gente falou no primeiro vídeo, né? Hoje em dia a gente batalha junto também, continua batalhando, cada um com seu sonho, seu objetivo. Como a gente falou no primeiro vídeo, né? Que a gente falou sobre o sonho. Hoje em dia, né? O Douglas tem o trabalho dele, mas o Douglas busca, né? Um dia poder viver só na internet. E aí que a gente começou a ter a ideia, né, de montar esse podcast para que, né, quem sabe, né, a gente conseguir lá na frente poder realizar o sonho dele e, consequentemente, o sonho da nossa família, né? Porque se ele sonha, o sonho é nosso também. E eu também venho batalhando ele vem me ajudando também. O meu sonho também é de ser cantora, eu trabalho na noite, como eu falei no primeiro vídeo, canto em barzinho, faço evento particular. Então, assim, eu venho buscando, né, também realizar o meu sonho. O Dandão, o Danielzinho, que tem o sonho de ser jogador, a gente também faz o possível também para estar ajudando nisso. Faz a nossa parte, né, que ele está na escolinha. Eu agora entrei no funcional, também coloquei ele comigo para ele estar fazendo atividade física, para estar melhorando o desempenho dele em campo. Então, assim, tudo que a gente pode fazer, né, para apoiar um ao outro, né, que isso é importante. Porque família é isso, família tem que se unir e um viver o sonho do outro, porque na realidade a família, o sonho de um é o sonho de todos, né? E o meu conselho que eu dou para quem está iniciando a vida, né, é você persistir, ter um diálogo bom, conversar sempre com o parceiro, com a parceira. Brigas sempre vai ter, porque justamente como eu falei no começo do vídeo, cada um tem um entendimento diferente das coisas, porque você foi criado de um jeito, você é par, e a pessoa é ímpar, o que ela aprendeu na vida dela vai ser diferente do teu. E para quem se ama de verdade, para quem se gosta muito, quer chegar, tem que pegar o polo positivo e o negativo e unir. Vai ter atrito? Vai. Mas o amor vai superar tudo isso aí. E a principal causa que eu acho que é das relações virem se acabando muito é a falta de diálogo. Porque a inveja que o pessoal coloca em cima das famílias, hoje é muito difícil de você ver família. É muito casal
separando, brigando. É. Por quê? A inveja está em cima deles, o inimigo ataca. Uhum. E se eles não souberem dialogar, conversar, ter entendimento um com o outro, ser amigo um do outro, de fato, amigo mesmo, querer estar junto. Porque tem gente que pensa que casar é só fazer amor lá, só no vucu-vucu. Não é só isso, gente. Tem que ser companheiro, abraçar, beijar, dar um bom dia, ser gentil. Tem muita gente que erra Tem diálogo, né? nesse... É uma coisa simples, você acordar, dar bom dia, dar um beijo. Perguntar como é que foi o dia do outro. Como é que foi quando chega do trabalho. É. Gente, você que não faz isso aí, você homem que não faz isso com a sua esposa, tá vacilando. Chega na tua esposa, dá um beijo nela, falando, pô, eu chamo a Rafaela de meu anjo. Porque realmente ela é meu anjo da guarda, tá sempre do meu lado quando eu preciso. É fácil, gente. Então, errou um com o outro, pede desculpa. Pô, errei, vacilei. Pô, foi mal, cara. Vou tentar melhorar. Não custa nada você reconhecer também seu erro. Vice-versa. É. De quem vem, de quem vai. Sim. Certo? E pro bem da família, né? Nosso filho, a gente tá junto até hoje. Graças a Deus também que abençoa. É. Então a gente tá finalizando. E agradecendo muito aí o pessoal que tá ligadinho aí nos nossos vídeos. E como o Douglas falou no início, pessoal, a gente conta muito com a ajuda de vocês. Sim. Compartilhem muito o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, não custa nada ir lá, fazer uma inscrição, ativa o sininho. Lembrando, D de Douglas, R de Rafaela e D de Daniel. Isso aí. Família, que é a nossa família. Família. O É podcast isso aí. é o melhor do E Brasil. lembrando que tem o nosso Instagram também. Siga lá nas nossas redes sociais. O @ do Daniel é o DanielDB134. O meu é @DouglasDBRio, D de dado, B de bola, Rio de Janeiro. E o da Rafaela é @cantora Rafaela com PH, Silva. Então é cantora Rafaela Silva. Beleza, rapaziada? Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Deixe o dedo no like e tamo junto. Até o próximo, tá bom? É isso aí, Beijo. pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí. Curtam muito, compartilhem, se inscrevam no canal pra ficar legal daquele jeito. Obrigado. Tamo junto, beijão. Tchau. Até a Um próxima. abraço! Valeu. Valeu!